Ueba! Último dia, hein, minha gente? Vamos embora. Último dia. Já tô morta de saudade de vocês. Já fiquei bem mal acostumada com essa brincadeira. Alfredo me perguntou no e-mail, eu só vi agora, Alfredo, teu e-mail. Acabou de chegar para mim aqui. Onde você assiste a aula de ontem? No e-mail que eu mandei o link de hoje, tem a aula de ontem também, né? Quer dizer, no e-mail que eu mandei de manhã, tem o link de todas as aulas. Mas não se preocupe não que amanhã eu mando de novo com o link de desculpa, com o link de todas as aulas e dessa de hoje também, certo? Sempre faço assim, né? Mando as outras e a de hoje. Só que amanhã não tem mais aula, né? Mas eu, de qualquer forma, vou mandar para todo mundo todas, tá bom? Vamos, minha gente, que a conversa hoje é sobre finalização. Vamos lá. Pessoas entrando ainda. Domingão, todo mundo mais lento, não é? Ai, ai, minha gente, eu tô adorando essa brincadeira, tô já sentindo falta. É a única coisa que eu não gosto de ter que me maquiar todo dia, mas faz parte. Ah, Carolina, garota, lembrou de eu falar dos patrocinadores. Muito obrigada, muito obrigada. Adorei. Pois é, minha gente, não é possível que todos esses dias eu esqueci o tempo todo e eu anoto, tá aqui anotado. Eu quero agradecer a Lei Aldir Blanc, do governo do estado de Pernambuco, que me ajudou a fazer essa jornada tão massa, cheia de gente massa, com essa turma cheia de carinho e de calor. Né? Vocês são quentinhos, é uma delícia isso. É, o governo federal, através do governo do estado de Pernambuco, patrocinou esses encontros, a Jornada da Produção Sem Complicação, através da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei emergencial, dentro desta loucura que estamos vivendo, uma lei muito bem-vinda, porque a situação ficou bem difícil para quem trabalhava com evento, e a gente conseguiu transformar, né, se reinventar e fazer, através da Lei Aldir Blanc, fazer várias ações assim, virtuais e digitais. Esse projeto, a Jornada da Produção Sem Complicação, teve 4 aulas, hoje é a última, eu já estou com saudade, e mas essas aulas elas vão ficar disponíveis ainda para vocês durante 30 dias. Então, amanhã eu vou mandar os links todos e vocês têm até 30 dias para assistir todas essas aulas, tá certo? E depois disso elas vão sair do ar, tá bom? Então, se liga que tem 30 dias para assistir, para não engolir mosca e depois ficar sem as aulinhas, tá certo? Boa noite a todos. Galera entrando aqui, massa. Massa mesmo. Eu acho que eu já vou começando para prestigiar quem chegou na hora, tô certa? Né? Não, ao invés de dizer assim, vamos esperar os atrasados, eu digo, não, vamos prestigiar os pontuais, né? Já dei aí 3 minutos, tá ótimo, 3 minutos. E vamos para o nosso conteúdo de hoje. Nosso conteúdo de hoje é sobre finalização. O que é que eu chamo de finalização? É tudo o que acontece depois que aconteceu o evento, certo? Então, digamos que teve um espetáculo, acabou o espetáculo, palminhas, público foi embora, a partir de agora começa a minha fase de finalização, beleza? Vamos pensar assim, tá? E, por exemplo, pode ser que não seja uma apresentação, pode ser que seja um CD. Se for um CD, a fase de finalização que eu estou imaginando é depois da gravação, certo? Se for, entendeu? É depois do evento em si, que você precisou fazer aquela coisa, né? Que concentrou o ápice, o pico. Depois disso é o que eu chamo de finalização, certo? Começando pela desmontagem. A desmontagem de um evento é uma coisa que às vezes a gente não lembra de planejar, a gente não lembra de
não lembra nem que existe, entendeu? A desmontagem. A gente nem reflete sobre isso, que existe uma desmontagem para fazer. Então, na verdade, hoje, o que eu quero deixar bem na cabeça de vocês é lembrem que existe uma desmontagem. Então, quando você for planejar o seu evento, lembre-se de planejar a sua desmontagem também, tá? A desmontagem é quando acabou o evento e o público foi embora. A partir dali, você vai ter que desocupar teatro, você vai ter que guardar as coisas e tal, e você também é responsável por isso. Assim como você é responsável pela montagem, você também é responsável pela desmontagem, certo? Então, se liga, presta atenção, que para você não se perder aí. Nanda está falando aqui que costuma dizer que a desmontagem é tão importante quanto a montagem. É mesmo, Nanda, porque isso pode dar maior galho, principalmente se você estiver num teatro que tem hora contada, sabe? Se o horário da desmontagem passar da hora contratada do teatro, você vai começar a pagar hora extra, e isso é caro, isso vai ser um prejuízo. Então, já se planeja e planeja com a tua equipe também, certo? Então, a desmontagem é o primeiro passo, digamos assim, da finalização. Depois disso, assim, depois que acaba, no outro dia e tal, normalmente, quando a gente trabalha com contratações públicas, né, a gente só recebe o din-din depois que a gente executou. Então, minha dica para vocês, falando agora sobre recebimentos, não mais sobre desmontagem, falando sobre recebimentos, a minha dica para vocês é que vocês também planejem isso. Então, quando tem uma apresentação que é feita, que a gente está sendo contratado pelo poder público, eles pedem comprovações de que você fez aquela apresentação. E aí, então, por isso que você tem que planejar. Aí, o que você faz? Você se liga que assim, no dia seguinte, terminou sua apresentação hoje, você não tirou foto, não filmou, não fez tudo que tinha que fazer, no dia seguinte você entrega lá. Para você não esquecer, porque se deixar, engole mosca, que é uma beleza. Micael está falando conosco. São os 3 momentos que temos que passar: montagem, evento e desmontagem. É isso aí. É isso aí. Eu ainda coloco um antes da montagem, que é o planejamento. Mas é bem isso mesmo. E o planejamento, ele meio que move todas essas coisas, né? Essa parte de montagem, evento e desmontagem é a parte da coordenação, digamos assim, né? A parte do evento em si, né? É isso mesmo, Micael. Beleza, vamos embora para frente. Então, falamos sobre recebimentos, você tem que se ligar que tem que deixar tudo na mão, tem que deixar isso também esquematizado, também planejado, para você lembrar tudo que tem que entregar. Você tem que entregar nota fiscal, recibo, assinar termo, tudo isso você, rapidão vai lá. Quanto mais rápido você for, mais rápido você recebe. E aí, recebido esse dinheirinho feliz e alegre, você vai fazer os seus pagamentos. Nanda falou aqui assim, com cliente particular, eu já deixo amarrado em contrato e normalmente já recebo 50% antes. Cliente particular eu amo. Coração bem bonito. Amo cliente particular, é lindo. Cliente particular paga na hora, é maravilhoso. Você vai para casa feliz. Isso não é uma realidade dentro das atividades culturais que envolvem não só as atividades do governo, não só instituições públicas, mas uma empresa, por exemplo, também você recebe depois que você realiza. É uma coisa, é um modus operandi do sistema, da área, né, da produção. É bem assim que acontece. Agora, particular, menino, particular, maravilha. Você se apresenta e na hora tá lá o dinheirinho, é uma coisa linda. Então, aí você recebeu o dinheirinho, ei, alegria, alegria. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai pagar as pessoas, né? Você vai, a partir de agora, fase de pagamentos. Então, se liga, vai pagar as pessoas. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai fazer exatamente o que você combinou com o seu coleguinha. Então, se o cliente foi massa, ele pagou no mesmo dia do evento, no dia seguinte você vai pagar os seus fornecedores.
Porque eles são o quê? O baú do tesouro, seu baú do tesouro. E você tem que cuidar do seu tesouro, certo? Para você ter uma boa relação, para você cuidar. E também porque é justo e honesto, você vai pagar a eles assim que você recebeu o dinheiro. Até porque, minha gente, dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro dos outros na minha mão, eu quero que saia logo. Se dinheiro dos outros ficar na sua mão, corre o risco de você gastar e depois não ter como pagar o que você deve. Então, na hora que chegou o dinheiro na sua mão, se liga, esse dinheiro não é seu, você já passa adiante. Mesma coisa com imposto, viu, minha gente? Mesma coisa. Recebeu, desculpa, estou com um pigarrinho desde que acordei hoje. Recebeu o dinheirinho, paga os coleguinhas, recebeu o dinheirinho, paga o imposto, quer dizer, na verdade você vai ter que deixar separado, porque o imposto você paga todo dia 20, mas você já bota na sua cabeça que aquele dinheiro não existe, certo? Cuidado aí para você não se perder e, e acabar gastando dinheiro e ficando depois sem ter como pagar, tá? E aí vamos a danada da prestação de contas, que a galera tem medo que se pela, né? Se treme de medo. Prestação de contas não é uma coisa assustadora. Prestação de contas é somente uma. A única coisa que você tem que pensar com relação à prestação de contas é que você tem que começar ela na hora que você começa o seu projeto. Só isso. Se você pensar dessa forma, não tem perrengue, não tem nervoso. Nanda falou aqui que é muito importante ter respeito aos nossos fornecedores. São nossos parceiros. E eu acho que a gente tem que fazer com o outro o que a gente gostaria que fosse feito com a gente, né? Então, imagina se a pessoa recebeu o seu dinheiro, você não gostaria de receber logo? Gostaria, né? Então, você vai fazer a mesma coisa com o seu coleguinha, o seu fornecedor, tá? Eita, deixa o WhatsApp ligado aqui, tá fazendo barulho no meu ouvido. Pronto. E aí, falando sobre prestação de contas, o segredo é você entender que ela não começa quando você vai finalizar o projeto. Ela começa no início do projeto. A primeira coisa do seu projeto é iniciar a sua prestação de contas. Por quê? Justifico, vou dizer. Porque quando você recebe um dinheiro e você faz o pagamento, desculpa, você recebe o dinheiro, você vai fazer o primeiro pagamento. Antes de você fazer o primeiro pagamento, você já vai pegar o manual de prestação de contas, você vai ler o que você precisa providenciar de documentos e você vai, a partir do primeiro pagamento que você vai fazer, você vai juntar esse. No manual de prestação de contas está dizendo que você vai ter que entregar um recibo, uma nota, um comprovante de pagamento e o contrato social da empresa. 4 documentos. E aí, isso varia, tá? E aí, quando você for fazer o primeiro pagamento, você vai comprar um picolé. O picolé custa R$6. Aí você vai pedir ao homenzinho que comprou, que você está comprando picolé. Aí você vai pedir recibo, nota fiscal, comprovante de pagamento e o contrato social da empresa, certo? Isso você vai fazer a partir do primeiro centavo que você vai gastar até o último centavo. Se você fizer isso a partir do primeiro centavo, não tem estresse, não tem neura, não tem paranoia, porque vai estar tudo dentro dos conformes, certo? O que você vai fazer com esses documentos? Você vai fazer aquilo que a gente viu lá na primeira aula sobre organização. Você vai guardar numa pasta de forma organizada, de uma forma lógica, que você consiga encontrar, que você consiga encontrar assim de uma forma bem organizada, né? Então você não vai sofrer catando essas coisas na hora que você tiver que entregar, certo? A prestação de contas. Não tem mistério, não tem neura de verdade. Estão falando comigo muito, oba. Vamos lá. Rosângela falou assim: Carlinha, no governo federal, quando aprovado, você recebe pelo Sicunv e o projeto prevê todas as etapas e presta conta na medida que vai executando. Todo projeto que você faz tem uma forma de prestação de contas. Por isso que é importante você ler o manual de prestação de contas. Tem projeto que divide em várias parcelas, tem projeto que é uma parcela só.
Tem projeto que não lhe cobra a prestação de contas, só diz assim, guarde os documentos, pode ser que um dia eu peça. Tem 1000 formas, certo? Então, por isso que a minha dica primeiríssima de todas é você primeiro ler o manual de prestação de contas e você vai fazer o que o manual de prestação de contas está mandando você fazer. Se são em 2 parcelas e você tem que prestar contas da primeira e depois para receber a segunda, você vai fazer assim. Se é uma só, você vai fazer assim. Varia muito. Se não tem, você vai guardar todos os documentos, porque pode ser que um dia você seja auditado. Jana falou aqui assim, falou a pessoa que paga tudo direitinho. Pensa da Cleide, corretíssima. Eu tento. Né? Jana é parceira de muitos anos e ainda bem que tem esse testemunho, não é? Olha aí, que maravilha. Eu realmente, assim, eu fico na paranoia. Quando eu recebo o dinheiro, eu já quero pagar logo, louca. Micael falou aqui também. Prestação de contas tem tudo a ver com o início dos custos. Você já vai separando de acordo com o que foi acertado, tendo 2 tipos, pagamentos antes e pagamentos depois. E realmente tem projeto que você já começa com a verba na mão. Tem projeto que você começa e a verba está voando por aí, só o Pai Celestial sabe quando é que vai aterrissar na sua conta. É bronca. E Carolina falou assim, recibo, nota fiscal, comprovante de pagamento e... Eu falei contrato social, mas é um exemplo, certo? Porque podem pedir mais coisas. Por exemplo, eu fiz um projeto pela prefeitura, recebi um patrocínio da prefeitura, e na prefeitura eles exigem, rapaz, recibo, nota fiscal, comprovante de pagamento, certidões negativas de débito da União, do Estado e do governo federal, ou, da União, do Estado e do município, desculpa, exigem mais... O que, meu Deus? Eu nem me lembro mais. Mas é um monte de coisa, é um monte de papel. Isso varia muito, isso é só um exemplo que eu estou dando. Por isso que eu digo que você vai ter que ler o manual de prestação de contas e lá vai estar escrito o que você precisa providenciar para cada pagamento que você fizer. E se você tiver dúvida, você vai ligar, você vai mandar um e-mail, você vai mandar um WhatsApp, você não vai dormir com a dúvida, certo? E você tem que perguntar diretamente a quem está lhe cobrando os documentos, para poder não ter dúvida de jeito nenhum. Para projeto que tem, Marília falou assim, para projeto que tem um administrador de projeto na equipe, é essa pessoa que faz a prestação de contas ou o produtor executivo? O ideal é que o administrador prepare a prestação de contas, porque ele é que vai estar por dentro de todas as coisas. Aí é o ideal, certo? Tem gente que prefere entregar para um contador fazer a prestação de contas, que também funciona. Só que a prestação de contas não é só entregar documento. Além de entregar documento, tem uma coisa chamada relatório de execução, que é o seu relatório que você tem que, assim, você tem que escrever um relatório dizendo tudo que você conseguiu realizar do que você prometeu. Para fazer esse relatório, eu uso como linha mestra o meu projeto. Então, se no meu projeto eu disse que eu ia fazer 10 apresentações, eu vou comprovar no meu relatório de execução que eu fiz 10 apresentações. Então, eu vou escrever dizendo que as 10 apresentações foram tais e tais dias, em tais lugares, tive tanto de público e tal, e botar foto e botar vídeo, comprovar, entendeu? E aí você vai dizer, se lá está dizendo que você tinha que fazer 5.000 panfletos, aí você vai colocar a nota fiscal de 5.000 panfletos, você vai colocar um panfleto lá como modelo, você vai dizer como você distribuiu esses panfletos. Então, você constrói um relatório em cima de tudo que você prometeu ao longo do projeto inteiro. Então, você vai ter que ler o seu projeto com olhos de cobrança, né? Você vai ter que pegar e ir catando de todo o seu projeto, você vai ter que ir tirando tudo que você tem que realizar, você vai realizar, e no relatório de prestação de contas, você vai dizer e comprovar que você realizou, certo? E aí isso pode ser feito pelo administrador do projeto, pode ser feito também pelo produtor, pode ser feito pelo contador. O importante é que você determine no começo do projeto quem é que vai fazer a prestação de contas, certo? Porque se você não determinar no início, essa pessoa não vai ter como começar a trabalhar depois, entendeu?
Você determina logo no começo, porque ela já vai ter que começar a juntar todas essas comprovações desde o começo do projeto. Carolina falou: "Esses documentos todos de tudo que foi pago?" Sim, tem prestação de contas que é assim, maçaroca de papel. É de tudo que foi pago. Quando está no manual de prestação de contas que você tem que entregar isso, isso e isso, é isso, isso e isso de tudo que foi pago, certo? Tem prestação de contas que é muito papel mesmo. A Josilene falou assim: prestação de contas não é apenas os gastos, mas também tem as mídias, a comprovação de execução, não é isso? Exatamente, acabei de falar, muito bem, Josilene, arrasou. No relatório também vai fotos, tudo que você puder comprovar, inclusive clipagem, né? Jana, que é minha assessora de imprensa, que está aqui conosco essa noite, não é? Ela, por exemplo, quando termina, ela manda tudo que saiu na mídia, ela manda organizadinho num e-mail só, em PDF. É lindo, você só copia e cola para lá. Você só anexa e tá tudo certo. Muito importante você botar a clipagem do seu projeto no seu relatório de execução, por exemplo. Clipagem é a junção de todas as matérias que saíram em todos os veículos. E isso o seu assessor de imprensa faz. Lindinhos. E Nanda falou: Carlinha, nos editais vem explicando, não é isso? Nanda, no edital não vem explicando. Depois que você aprova o projeto, você vai solicitar o manual de prestação de contas. É um outro documento, isso não está no edital, tá certo? Tem edital que já coloca lá, tem edital que não coloca, não cita nada disso. Mas eles fazem sempre um manual de prestação de contas, ou eles fazem, às vezes, mandam um PowerPoint explicando como é, entendeu? Tem sempre uma orientação. Mas isso, se eles não lhe mandarem, você tem que cobrar, tá? Você tem que pedir. Né? Quando eu comecei a fazer a Lei Aldir Blanc, por exemplo, eu recebi o dinheiro e eu não podia gastar, porque não tinha manual de prestação de contas. Como foi uma lei emergencial, que foi feito tudo muito rápido, não deu tempo deles fazerem o manual de prestação de contas, entendeu? Então eu recebi o dinheiro, mas eu não gastei. Ficou mais de um mês na minha conta, esperando sair o manual de prestação de contas. A pessoa doida para gastar, os coleguinhas tudo precisando de dinheiro, mas você vai fazer o que é seguro, né? Então, eu aguardei sair o manual de prestação de contas para poder fazer o primeiro pagamento. Certo? É assim a vida, é dura, difícil. Não tem nada não. A Rosângela falou assim: relatório e tal, entrega do produto, registro de tudo que foi realizado. Isso aí. E aí Nanda perguntou assim: e isso se manda para onde? Aí no edital e no manual de prestação de contas vai estar dizendo para onde você tem que mandar essa documentação. Por exemplo, tem edital que eles têm uma plataforma, você coloca a prestação de contas na plataforma. Tem edital que você manda pelo correio. Toda a documentação você pega e manda pelo correio. Tem edital que você tem que ir lá, porque você tem que carimbar, protocolar e não sei o quê. Enfim, varia, mas isso está dito. Normalmente está dito, se não tiver dito no edital, está no manual de prestação de contas, certo? Tem edital que é por e-mail, super simples. Você anexa tudo no e-mail e manda. É bem tranquilo. E assim, gente, qual é o segredo para você não ficar na noia na hora de fazer uma prestação de contas? É você se planejar, se preparar, certo? E entender, se preparar, né, saber o que você está fazendo e você cumprir as regras, tá? Então, aquela coisa da disciplina que a gente já falou em outras aulas. Se você tem que juntar aqueles papéis para cada gasto, você não vai deixar de juntar nenhum, entendeu? Você vai juntar todos. E é isso que vai acontecer, beleza? E isso é tranquilo, porque a gente tem do nosso lado, a nosso favor, a organização e a disciplina. É só isso que a gente precisa para fazer uma boa prestação de contas, sem medo de ser feliz, certo? Nanda falou assim: então, sabendo que se pede isso, é ficar atento para essas despesas de xerox, correio, já colocar no orçamento, não é isso? Aí vamos lá. Tem umas despesas, por exemplo, xerox e correio, que a gente chama de despesa administrativa, né? Que é uma despesa muito difícil de você colocar num projeto. Por quê? Porque acaba sendo
você vai tirar uma xerox, vai gastar R$ 10 hoje, R$ 3 amanhã, R$ 20 amanhã, e isso vai trazer para você um trabalho enorme. Então, às vezes, assim, isso é uma dica minha, certo? Eu prefiro, por exemplo, na hora de contratar o administrador do projeto, ou de contratar quem vai fazer a prestação de contas, já dizer assim, olha, eu tenho tanto no projeto, certo? E essa grana que eu vou dar para vocês já contempla a parte de cópia, de autenticação, desse tipo de coisa, certo? Porque senão a sua planilha vai ficar gigante. Isso não é uma regra, tá, minha gente? Isso aqui é como eu faço. E isso eu passando para vocês a experiência que eu já tive. Né? Quando você coloca muitos itens, assim, muito quebradinho no, na, sua, no seu, na sua planilha, né? Você tem uma prestação de contas muito desgastante. Essas coisas miudinhas, elas são muito desgastantes. Então, é mais negócio você contratar uma pessoa para fazer a prestação de contas, na hora que você. Porque lá, na sua planilha, tem um item prestação de contas. Tem lá uma grana. Nessa grana, já coloca aí dentro Xerox, cartório, o que tiver que colocar, já coloca aí dentro, porque você vai sofrer menos, entendeu? Eu passei muito perrengue fazendo planilha bem destrinchadinha. Até porque eles colocam assim no edital: você não pode colocar um item genérico, certo? Só que o item genérico seria, por exemplo, papelaria. Ou então, despesas, sei lá, por exemplo, papelaria. É um item genérico, não pode ter. Mas prestação de contas não é um item genérico, é um prestação de serviço. Então, você pode pagar ao prestador, ou a pessoa que está fazendo a prestação de contas, e essa pessoa já fica responsável pelo pagamento dessas coisinhas miudinhas. Então, quando você coloca lá, você vai pensar: eu vou pagar tanto de cachê, mas eu vou botar mais tanto, que é para cobrir as despesas quebradinhas, miudinhas, beleza? Micael falou assim: Nanda, você coloca um valor aproximado de gasto extra. Então, Micael, a gente não pode botar uma rubrica num projeto com escrito gasto extra, por exemplo. A gente não pode colocar. A gente tem que dizer exatamente o que é o gasto da rubrica. Então, por isso que eu estou dizendo assim, coloca dentro de uma rubrica, coloca dentro da rubrica de prestação de contas, que já que é a pessoa que vai gastar mesmo, né? Pronto, ele tá concordando isso mesmo, Carlinhos. Então, a gente está falando a mesma coisa com palavras diferentes, eu acho. Porque dentro da rubrica não tem problema. Agora, o nome da rubrica, ele tem que ser exatamente o serviço que vai ser feito, certo? Então, aí falando sobre relatório de execução, tá? Você tem que prestar atenção em tudo que você prometeu no projeto. Desde o início, você tem que estar atento a tudo que você prometeu. Tudo que você for fazendo, você já vai juntando as fotos, o cartaz, o panfleto, tudo você já vai juntando. Vai acontecendo, chegaram os panfletos, tira um e bota na pastinha de prestação de contas. Chegaram os cartazes, tira um, bota na pastinha de prestação de contas. Chegaram os ingressos, tira um, bota na pastinha de prestação de contas. Tem 4 tipos de ingressos, tira um de cada e bota na pastinha de prestação de contas. Tudo isso que você vai fazendo, você já vai guardando. Quando for a hora de montar o relatório, vai estar lindo, gente. Vai estar tudo organizado, não? Vai estar tudo beleza. Não vai ter estresse nenhum. E é importante também, eu gosto de abrir o meu relatório de prestação de contas com um texto com as minhas impressões sobre, sobre o evento, né? Um texto mais romântico, digamos assim, com as minhas impressões sobre o evento, até para ambientar quem vai ler esse relatório de prestação de contas. A gente tem que lembrar que sempre essas pessoas estão lendo muitas coisas, entendeu? Então, economiza palavras, tenta dizer as coisas com poucas palavras, fazer com que a pessoa entenda, se emocione e não precise de muitas palavras para isso, porque a pessoa vai estar cansada de ler coisas. A gente tem que lembrar sempre disso, certo? E aí, depois que você fez tudo isso, depois que você fez o evento, que foi um sucesso, foi lindo, foi maravilhoso, que a casa estava cheia, que vendeu muito ingresso, que saiu no jornal, saiu na TV, e deu tudo certo, fez o relatório de prestação de contas, fez como se diz,
a prestação de contas entregou toda tranquila, deu tudo certo, né? Pronto, massa. Aí você vai fazer o quê? Uma reunião, né? De avaliação. Aí é legal você juntar a sua equipe para conversar e fazer uma reunião de avaliação, vendo tudo que foi feito no projeto, mas principalmente falando sobre coisas ruins. Porque quando a gente começa, eu sempre gosto de começar minhas reuniões de avaliação falando do que não deu certo. Aí eu gosto de perguntar para as pessoas assim: você do som, o que foi que deu errado? Me diga o que foi que deu errado. Aí cada um vai dizer o que foi que deu errado. Por quê? E não vai falar o que deu certo, certo? Porque quando a gente coloca dessa forma, se a gente colocar primeiro o que deu certo, aí o que acontece? Começa todo mundo jogando confete no outro, todo mundo, foi lindo, foi maravilhoso, foi um espetáculo, todo mundo empolgado, e as pessoas ficam constrangidas de dizer o que deu errado. Olha que perigo, presta atenção. Você não pode sair do seu evento e entrar em outro sem saber o que foi que deu errado nesse, certo? O maior trunfo que você tem é o diagnóstico de uma coisa que você fez errado, certo? Então, você vai prestar atenção, chamar a sua equipe e perguntar o que foi que deu errado. Depois que todo mundo disser o que foi que deu errado, que você anotar tudinho, aí você vai perguntar o que foi que deu certo. E aí, minha filha, é confete, muito confete, é alegria, e aí eu saio para tomar uma cerveja, só tem essa solução, né? Então, só se ligar nessa hora de fazer a reunião de avaliação, você está atento ao que deu errado. E se você estiver sozinho no projeto, só tem você, vai fazer a reunião com quem? Você vai fazer a reunião com você mesmo, certo? Você vai ter, assim, você vai ter muita clareza, lucidez, para poder você entender o que foi que deu errado. Por exemplo, eu acho que eu contei aqui uma história que deu errado dos alunos, das crianças para entrar no teatro, contei na primeira aula, né? Que foi uma confusão para poder dar certo entrar as crianças do evento que eu fiz, que eram com 100 crianças, não sei o quê. O primeiro ano que eu fiz esse evento, deu muito errado essa história, principalmente na hora das crianças saírem, ficou um tumulto, foi muito difícil. E quando terminou o projeto, quem estava fazendo a produção era eu sozinha, então eu sentei e eu me avaliei. E eu avaliei tudo. E no ano seguinte, deu tudo certo com relação a essa história das crianças de terem que sair. Eu consegui encontrar a solução para dar tudo certo, entendeu? Então, você tem que fazer realmente essa análise. Enquanto está fresquinho, enquanto está na cabeça ainda, você analisa isso e anota as coisas que deram errado. Vamos ver que pessoas falaram aqui. Micael falou um prefácio do evento. Isso, exatamente. No relatório de prestação de contas, né? Isso, faz um prefácio mesmo, faz um texto mais para envolver quem está lendo. E ele falou também, nessa reunião é o momento que podemos falar o que deu errado para poder melhorar no próximo. Exato. Priscila falou, Carlinha, nessa reunião da avaliação, vale a pena a gente pedir permissão às pessoas que estão para gravar ou é melhor fazer um relato por escrito? Priscila, uma gravação, eu não sei se é muito prática. Esse ano, por exemplo, no evento que eu participei, teve um negócio super legal. Antes de ir para a reunião de avaliação, a equipe mandou para a gente um formulário do Google Forms, mandou um formulário onde a gente preenchia ali o que a gente achava que tinha dado errado, o que a gente achava que tinha dado certo, o que a gente achava que podia melhorar, enfim, fez um documento mesmo por escrito. E quando a gente chegou na reunião, a pessoa que estava presidindo a reunião, ela já tinha lido todos esses relatórios, que não eram relatórios, eles se formulários, que é uma coisa muito prática. E foi muito bom, porque na própria reunião de avaliação, a gente já começou a discutir soluções para o ano seguinte, entendeu? Então, eu achei uma coisa muito prática. Eu já vou pegar para mim essa ideia, porque eu achei uma coisa muito eficiente, né? Se você gravar a reunião, vale a pena porque você está com o documento ali, a hora que você tiver dúvida, você vai lá pesquisar, mas, e assim, hoje a gente já tem esse recurso com muita facilidade, né, de gravação, mas eu não sei se é prático para você, de qualquer forma,
você vai ter que resumir essas informações para ficar na mão, para no ano seguinte você não ter que assistir essa reunião de avaliação, você vai só ler o que você escreveu, certo? Micael falou assim: tive uma experiência assim com uma gráfica e por 2 vezes me deu cano com as camisas dos torneios, misericórdia. Pense na dor de cabeça, sorte que sempre nos meus torneios eu já tenho um padrão extra comigo. Mas você é uma pessoa prevenida, né? Deus me defenda, Deus me livre e guarde de um negócio desse, de não chegar. E o pior é que acontece, né? E aí você tem que se virar nos 30 mesmo, você tem que inventar uma coisa para dar certo. Já se falou assim: oi, com relação à rubrica no Funcultura, é possível alugar um espaço para realizar oficinas? Sim, é possível, sem problema. Aí, para isso, você não vai. Eles não vão te pedir uma nota fiscal, eles vão te pedir um contrato. Né? Você vai fazer um contrato com o espaço, certo? E pode ser um contrato simples mesmo, pessoa física, não tem problema nenhum, tá? É simples, não tem estresse, não. Já fiz, estou falando porque já fiz. Já aluguei espaço para ensaios, aluguei. E Priscila falou, gostei. Também já vou pegar para mim essa dica. Né não? Menino, foi ótimo, uma maravilha. Minha gente, eu estou apaixonada pelo Google Forms, mudou minha vida. Tudo meu agora é formulário do Google Forms, porque as respostas ficam tudo juntas, ainda tem gráfico, mostra se tem mais mulher, menos homem, não sei o que, é maravilhoso. E Nanda falou, eu tive um problema com uma empresa de arranjo de flores, medo. Além de entregar em cima da hora, era para um púlpito, o arranjo desmontou tudo. Tá vendo? Todo mundo tem abacaxi para contar, minha gente. Ei, Nanda, conta aqui como foi que tu resolveu esse babado? Eu já grampeei vestido eu já fechei vestido com grampeador, porque o vestido simplesmente abriu no meio do show da mini rock. No meio do show, o vestido abriu atrás, eu catei um grampeador, tinha na minha maletinha de produção, e aí eu grampeei o vestido todinho atrás e ela voltou para cantar linda. A gente tem que se virar nos 30 loucamente, né? Tem 1000 histórias para contar. Minha gente, vocês querem fazer mais perguntas sobre esses assuntos que a gente falou até agora? Ai, a pausa da água, porque eu tô com pigarrinho desde a hora que eu acordei e tô com a garganta bem cansada. Ó, o Micael tá dizendo, temos que ter uma aula com casos e acontecimentos. Meu filho, tem que ter, porque eu acho que todo mundo aqui tem história para contar, né? Isso valia mais mesmo, era o quê? Um chope, valia mais. Mas não podendo, né? A gente tem que se juntar para contar as histórias, porque são inúmeras, inúmeras. Minha gente, ó, as coisas que eu vivi na França, eu vou tentar contar bem rápido uma história louca. Eu fui para a França levando 22 pessoas, certo? Era o Quinteto Violado e o Balé Cultural de Pernambuco, beleza? A gente foi representando o Brasil numa feira internacional. E aí, tudo certo, né? Aí, antes de sair, a gente fez todo aquele protocolo que tinha que fazer, de mandar tudo para a Polícia Federal, não sei o que vai levar, toda a confusão. Beleza. E aí, quando a gente foi passar, quando a gente foi sair, entrar no país, né? Na verdade, aí chegaram e tinham coisas que era assim, cocado e caboclinho, boi, uns negócios assim, né, de cultura popular, que não tinha preço. A gente tinha botado um preço assim, não sei o quê, e aí eles empombaram com isso. Empombaram com isso, empombaram com algum equipamento eletrônico, eu não me lembro qual é, que apesar de estar todo regulamentadozinho, eu não me lembro, eles questionaram alguma coisa, e tinha uma confusão. E aí, conversou-se, no final de tudo, peraí, Nanda falou o fim da história dela. O arranjo chegou faltando menos de 1 hora para o evento. Era a inauguração de uma loja com 400 convidados, Senhor amado. Aí ela disse, eu improvisei e transformei o arranjo. Você vira decoradora assim em 2 minutos, né? Voltando para a minha história da França, aí passamos toda uma confusão na alfândega, certo? E tudo bem, tudo resolvido, conversamos, explicamos o que era bem direitinho, deu tudo certo, fomos embora pegar um trem. E quando nós chegamos na estação para pegar isso assim, 22 pessoas correndo no aeroporto Charles de Gaulle, com as malas, arrastando mala, carregando instrumento, correndo com o boi na cabeça, um boi correndo, pensem, um boi correndo
no meio do aeroporto na França, confusão formada. Chegamos na estação, quando nós chegamos lá, o trem da gente tinha saído. Nós chegamos, assim, com 2 minutos de atraso, o trem tinha saído. E a gente perdeu o trem. E éramos 22 pessoas, e a gente precisava ir, a gente não ia ficar em Paris, a gente ia para outra cidade. E aí a gente, de novo, conversou com o cara lá da estação de trem, e ele foi super legal e recebeu os tickets da gente, a gente pôde entrar no trem que vinha depois, certo? Era uma viagem de 4 horas de trem. E como a gente ia emendar o avião com o trem, aí eu contratei um trem que tinha um vagão restaurante, porque a gente ia precisar fazer refeição lá dentro, que não dava tempo para a gente comprar comida e levar, né? Só que a gente perdeu o trem que tinha o vagão restaurante dentro, entendeu? E aí a gente foi no trem que não tinha vagão restaurante, e a gente passou 4 horas morrendo de fome. E aí o pior é que o povo que pegou esse trem, que ia fazer essa viagem longa, todo mundo levou comidinhas, né? Então a galera pegava, abria uma maçã, assim, a gente ficava olhando para a maçã do vizinho, assim. Aí o povo abria uma banana, e a gente, assim, olhando para a banana do vizinho. Morremos de fome. Quando a gente chegou nesse lugar, era mais de 10 horas da noite. E a cidade estava com tudo fechado, porque já estava tarde. E aí eu bati numa porta, lá tinha um café, assim, eu bati na porta. Pelo amor de Deus, escutei a história. A gente veio do Brasil, a gente tá morrendo de fome, não sei o que, não, não. Aí abriram as portas e serviram um delicioso croissant pra gente, deu tudo certo. Pense, pense. Tem mais história essa viagem da França aí. Essa foi uma ação. Deixa eu ver o que é que falaram aqui do lado. E aí ele falou assim: eu tenho pepinos não resolvíveis do tipo ou só chora ou só ri. Que o grupo comeu o café da manhã todo da pousada, que era para todos os hóspedes, misericórdia, Senhor amado. Vai no supermercado, né? Uma vez eu estava fazendo um ensaio com a orquestra, e aí o maestro virou para mim e fez: Carlinha, eu vou esticar esse ensaio, a gente vai precisar ensaiar mais. Providencia um lanchinho para 70 pessoas, aliás, para 85 pessoas. Num domingo, numa cidade do interior, tudo fechado. E aí? Né? E aí que Carlinha é a rainha de abrir lojas e mercados e etc, né? Aí tinha um senhor lá que tinha um mercadinho, descobri, bati na porta do senhor, o senhor abriu o mercadinho, ficou feliz que só peste. E eu comprei meio mundo de biscoito com suco, para o povo terminar o ensaio. Glebson perguntou: que documento devo usar para comprovar o pagamento para mim mesmo, sendo proponente do projeto e também oficineiro dentro do festival, com várias oficinas? Glebson, se você colocou o projeto como pessoa física e você pode emitir uma nota sua da pessoa jurídica para a sua pessoa física, certo? Porque são pessoas diferentes. Se você fez o projeto na sua pessoa jurídica e você vai pagar como pessoa física, você vai pagar um imposto danado. Se você quer se pagar como pessoa jurídica, aí você pode retirar como prolabore. Mas isso você tem que falar com, seja lá quem for, se for Funcultura, se for a instituição que você está fazendo, você tem que perguntar textualmente como você está fazendo para mim agora, porque as instituições enxergam isso de forma diferente, tá certo? Então, isso que é mais ou menos uma certeza, tudo que é mais ou menos uma certeza em prestação de contas, você vai transformar numa certeza absoluta. Você vai mandar um e-mail, você vai perguntar, você vai, tá entendendo? Você vai perguntar bem direitinho, bem amarradinho, para na hora que você for prestar contas, você não ter galho, tá? Mas tem sim como pagar e não se preocupe, você não vai ficar sem receber, não. Juliana, Juliana tá rindo do boi correndo, né? Por isso que a pontualidade veio como um ponto desse curso. E o pior é que a gente não estava nem atrasado, foi a alfândega que atrasou a gente, né? A gente estava todo certinho. E aí, minha gente, foi muito. Porque não era só um boi, era um boi correndo, cocada de caboclinho correndo. Né? Pense, as saia de baiana, que é um negócio gigante. Pensa doidice, no meio do aeroporto da França, aquele aeroporto que ninguém dá um ruído, tá ligado? Foi muito divertido. Rosângela está contando, eu já fiquei na Gare de Lyon, em Paris, embarcando para Madrid no último trem, apenas com minha carteira de mão, sem passaporte, mala tudo, misericórdia, Deus me livre.
Ave Maria, tá esse negócio eu tenho medo, eu ando com a doleira o tempo todo na quando eu faço viagem internacional, todo mundo eu obrigo todo mundo a usar passaporte, não sei o quê, tudo colado na barriga, porque perder é muita dor de cabeça, né, dá não, para mim não. É muito, muito difícil. Meu povo, é muita gente, muita coisa para falar, é muita coisa para ser vista ainda. A gente sabe que não dá para falar tudo que eu tenho para falar em tão pouco tempo, né. E assim, o que eu pretendo é dar ferramentas para que você viva realmente de produção cultural. Eu estou muito, muito feliz com essa turma. Eu estou é quase uma frustração, né, porque, eu tenho tanta coisa para falar e eu tenho tão pouco tempo. Veja, a gente falou quase nada e já se passaram 45 minutos. É muito, muita coisa para falar, certo? Então, eu queria dar um recado para vocês. Eu quero te ensinar a fazer a sua ação cultural do começo ao fim, com entrega profissional, para você ter como resultado um retorno financeiro capaz realmente de sustentar você como me sustenta há mais de 20 anos, certo? E isso parece muito bom para ser verdade, mas é verdade. E eu sei que isso é verdade, e eu posso te ajudar, porque eu vivo disso há mais de 20 anos, eu sei exatamente como é que se faz isso. Eu já produzi eventos muito simples, já produzi eventos muito complicados, eu já produzi um solo de mágica e já produzi um evento com um elenco de 150 pessoas. Eu já produzi um uma apresentação num bar para 10 pessoas e eu já produzi evento para mais de 15.000 pessoas. Então, eu tenho uma história, né? Eu já trabalhei em eventos com nomes, assim, referências para mim, que para mim, inclusive, é uma bênção, né? Uma dádiva, um presente, né? Eu já trabalhei em eventos com o Alceu Valença, com o Elba Ramalho, com Dominguinhos, com Geraldo Azevedo, com Gilberto Gil, com Mônica Salmazo, com Francis Raime e Olivia Raime, com Zé Cabaleiro, enfim, com um monte de gente, com gente muito boa, com gente muito respeitada, mas gente muito exigente também. Depois desses dias de aula, eu acho que deu para perceber que não dá para dizer tudo em tão pouco tempo. Então, eu quero mostrar, com riqueza de detalhes, qual é a forma que eu faço para que a produção cultural seja eficiente e sem complicação. Porque você já deve ter entendido que para você ser um produtor bem-sucedido, você vai precisar fazer algo diferente. E esse caminho eu domino, eu sei fazer. Eu sou um pouco como você, que eu também não sabia que existia essa profissão de produtor, né? Eu adorava estar perto dos artistas, eu ficava encantada vendo tudo aquilo acontecer e eu não imaginava que existia uma função que era pilotar toda aquela confusão. Eu não sabia que era desse jeito, entendeu? Eu não sabia o que acontecia por trás das cortinas, né? Eu só queria estar perto da arte, eu queria entender como aquilo funcionava, mas eu não imaginava que dava para trabalhar com isso. E olha, que a minha família, ela é toda de artistas, né? Eu cresci indo para ensaio todos os sábados, porque todo sábado tinha ensaio do coro que meu pai regia, e eu tinha que ir para os ensaios todos os sábados. Mas isso não deu para mim a clareza de que existia por trás daquilo ali pessoas que viviam por ser produtores culturais, por fazerem aquilo acontecer, né? E eu precisava me encontrar profissionalmente. Eu queria trabalhar com alguma coisa que fizesse meu coração bater mais forte, assim, e a arte era uma coisa que fazia isso comigo, né? Mas eu sempre achei que esse universo não dava dinheiro, que era impossível se manter somente com trabalho de atividade artística, jamais seria, né? Então eu nunca imaginei que isso seria a minha única fonte de renda e que seria responsável por tudo que eu conquistei. E hoje a arte é minha única fonte de renda, a produção cultural é minha única fonte de renda. Pago os meus boletos com dinheiro de prestação de, desculpa, dinheiro de produção cultural. É isso que paga os meus boletos. É isso que faz com que eu tenha energia em casa, a internet, o telefone,
a TV a cabo, tudo isso é pago somente com o dinheiro que eu ganho com produção cultural. E aí, eu conheci o universo da produção cultural, eu me identifiquei com isso. Eu enxerguei que existia um caminho próspero, um caminho que podia dar certo e que era apaixonante. O que eu percebo é que vocês que estão comigo até hoje, que ficaram, né, os guerreiros que ficaram comigo até o fim, e pelos comentários que vocês colocam, vocês também são apaixonados por isso. Eu vejo isso em vocês, né? A forma como Nanda coloca, como Micael coloca as coisas aqui, vocês têm um brilho no olhar quando falam disso, né? E no começo foi muito difícil, porque eu não sabia de nada, nada. Eu tinha que seguir minha intuição em tudo, né, o tempo todo, e os dias começavam, eu acordava desesperada, porque tinha dúvidas que não tinham respostas. Eu dizia, eu vivia brincando, dizendo, eu estou mergulhada no mar de dúvidas. E isso era muito difícil, era muito tenso para mim. E olha que eu tinha uma pessoa para tirar dúvida. Eu tinha o diretor do Balé Popular do Recife, que era André Madureira. Ele era uma pessoa muito generosa nas informações, mas ele não era produtor. Ele era um diretor, ele não era um produtor, né? Então eu até tinha um mentor, digamos assim, mas esse mentor não conseguia tirar as minhas dúvidas como eu precisava, né? E não tinha um roteiro para eu seguir, sabe? Não tinha um manual, um método, um GPS, não tinha nada parecido com isso, né? E eu estou dividindo isso com vocês, porque eu gostaria de ter tido um método para seguir. E foi por isso que eu criei um curso Produção Sem Complicação. Vocês hoje estão na jornada da produção sem complicação. Mas eu criei um curso, mesmo, com muita, muita, muita informação, que se chama Produção Sem Complicação. Meu objetivo é justamente que isso seja menos complicado possível. E eu acho que quem tiver acesso a ele vai começar pulando a fase do mar de dúvidas. Vai entrar na produção cultural já com o conhecimento que eu tenho hoje, depois de 20 anos de carreira. Aquelas coisas que vocês me perguntam e que eu sei responder na lata, porque eu vivi, porque eu passei por isso, porque eu tive essas necessidades, eu vivi esses perrengues. Né? Então, eu vivi tantas coisas em 22 anos que eu sei muitas respostas. Claro que vai ter coisas que eu não sei responder, mas eu com certeza vou buscar as respostas. Você poderia tentar começar como eu comecei, certo? Você podia abrir a trilha no peito e na raça, né? Eu errei mais do que acertei no começo, vivi perrengues absolutamente evitáveis, eu realmente podia ter evitado muito perrengue na minha vida por pura falta de conhecimento. Né? E isso é muito lindo quando está lá na biografia, que você escreve sua biografia e tem lá meio mundo de perrengue para você contar. É muito bonito. Mas eu realmente preferia ter começado minha carreira sem ter que passar por tanto perrengue, né? Sem ter que passar por tanta confusão. Essas confusões que são evitáveis. Eu não estou falando dos imprevistos. Os imprevistos vão acontecer sempre. Mas tem muitas coisas que acontecem por falta de experiência. Porque a gente não sabe como se diz, você não sabe como agir, né? Você não sabe nem como planejar direito, né? Então, eu preferia ter começado sem ter aquela angústia da dúvida, né? Aquele medo de estar fazendo na prática. Ou você vai aprender com a história de alguém e com a prática de alguém. Eu queria muito que tivesse uma Carlinha Navarro na minha vida, me mostrando a forma correta de fazer e tirando as minhas dúvidas, me dizendo o que tem que ter no meu checklist, o que é que eu não posso esquecer, qual é a forma certa de conduzir meu pensamento para conseguir aplicar esse conhecimento em qualquer ação cultural. Eu queria muito que tivesse alguém dizendo assim, Carlinha, é assim que se faz. Eu não tive. Eu tive que realmente levar a lapada. Agora eu vou ler os comentários que eu estava concentradíssima, senão eu ia me enrolar tudo, que era muito número que eu tinha que falar, eu estava toda doida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que todo mundo perguntou. Meu Deus! Nanda perguntou se acha importante se acha importante definir o nicho de atuação. Nanda, na produção,
eu acho o contrário, eu acho que você tem que fazer várias coisas. Por exemplo, o que é que eu faço, tá? Eu faço elaboração de projeto, eu faço execução dos meus projetos, eu faço a execução de projetos de outras pessoas e eu faço representação de artista. E esse é o segredo para eu ter sempre dinheiro na conta. Porque se eu fizer só elaboração de projeto, quando não tiver projeto para elaborar, não tem dinheiro, né? Se eu fizer só execução, quando tiver na fase da elaboração, não tem dinheiro. Então, eu acho que abrir várias frentes é o que garante que eu tenha comida na mesa o ano todo, né? Matheus falou assim: depois do curso, poderemos ter contato com você a nível de orientações? Olha aí, entra no Produção Sem Complicação, que você vai estar comigo do seu lado, segurando sua mão. E Rosângela falou: com sua experiência, vale pensar em lançar cursos e manuais. Está lançado. Gilma botou: você esqueceu de agradecer a Lei Rouanet. Não, menino. Não é Lei Rouanet, não. É Lei Aldir Blanc. Zilmar, você não estava no começo, que Carolina me lembrou que eu tinha que agradecer a Lei Aldir Blanc, mas eu vou agradecer de novo. Eu quero agradecer a Lei Aldir Blanc, que me deu essa oportunidade de conversar com vocês e estar aqui durante 4 dias, passando o máximo que eu consegui passar em 4 dias, que não foi moleza, não. Fiquei rouca, inclusive, né? Pouca prática a pessoa. Carolina falou: André é uma grande referência para mim. Participei do Balé Brasílica. Carolina, ele é um lindinho, ele é um. Nossa, meu chefe, chama ele de chefe até hoje. E ele é uma pessoa linda, né? Linda, linda mesmo. Nanda falou: manda para a gente as informações do curso. Mandei. E Micael falou: eu não fiz produção, mas nas empresas que trabalhei sempre tive que me virar nos 360, nos 30 anos, dar um loop, para fazer os eventos e projetos. Foram várias coisas diferentes que pude somar como experiência pessoal. Tu tem uma estrada danada, né, Mica? Muito, muito longa mesmo. Minha primeira experiência foi em São Paulo, na Feira do Livro, sozinho. E tive que me virar nos 360, sair da Praça da República para o centro de eventos em São Paulo. E foi assim que fui somando as coisas. É isso, minha gente. Nanda falou assim: em relação ao nicho, seria evento infantil, show, isso que eu estava falando. Nanda, é, é, tranquilo, Vici. Eu trabalho com música infantil, com mágico, eu trabalho com música popular, eu trabalho com música erudita, eu trabalho com dança, eu trabalho com teatro. Eu acho que a experiência da produção cultural permite que você faça vários trabalhos em vários nichos. Agora, a questão é, por exemplo, trabalhar com orquestra é uma especialidade, né? Você tem conhecimentos muito específicos. E como eu trabalho há muito tempo com orquestra, isso faz muita diferença quando alguém quer me contratar, certo? Então você vai adquirindo conhecimentos específicos, mas isso não anula a possibilidade de você fazer outros trabalhos, né? Você acaba se especializando, as pessoas acabam lhe chamando mais, mas, por exemplo, na minha carreira, isso é completamente maluco. Agora mesmo, no começo do ano, eu fiz um festival de teatro e um festival de mágica, estou fazendo esse curso de produção, estou participando de mais 3 outros projetos da Lab, né? Um de pesquisa, um outro que é uma roda de conversa também. Então, eu acho que não é que você tenha que especificar o nicho. Com o tempo que vai passando, você vai acumulando informação e você vai se especializando em algumas coisas, mas você pode trabalhar com o que você quiser na vida. Produção cultural é muito abrangente para todos. E Micael está falando que gostou muito, pode se identificar em muitos momentos em que passou na vida de trabalhos, tanto de frente como de dentro dos eventos. E a sua participação foi maravilhosa. Eu estava falando com meu marido ontem, quando eu saí da aula, eu estava dizendo: essa turma é quentinha, essa turma me bota no colo, eu não me sinto aqui como se eu estivesse dando uma palestra, sabe? Uma coisa assim. Eu me sinto como se eu estivesse realmente trocando com vocês. Essa sensação é muito gostosa. Eu fiz muitos seminários pelo interior do Brasil. Eu fiz um projeto chamado Cantos do Semiárido, onde eu viajava pelo semiárido brasileiro, para cidades bem pequenas, e o objetivo era mostrar para as pessoas do semiárido, só um minuto,
O objetivo era mostrar para as pessoas do semiárido, eh, identificar dentro daquela região, identificar naquelas pessoas quem era o ícone cultural deles. Era um trabalho super interessante. Então, para isso, eu precisava falar para eles o que era cultura, o que significava ser um ícone cultural, o que significava ser né, uma pessoa que era uma referência. E era muito legal, porque aí o encontro eram com pessoas que eram formadoras de opinião do lugar, sabe? Tipo, esses líderes de comunidade e tal. Gente, era. E aí, o que acontecia? Eu estava lá para fazer uma provocação, né? E eu vivi cada história linda, sabe? As pessoas, quando começam a falar e se soltam e conversam, cada história linda, cada coisa linda. E eu me senti um pouco assim nessa turma, das pessoas contarem essas coisas e contarem as histórias, e, enfim, se entregar aqui um pouco. Eu achei arretado, estava comentando isso com meu marido ontem, que como eu tinha me sentido recebida, sabe? Acolhida, né, por vocês. Muito, muito gostoso, muito massa. Eu quero realmente, eu quero realmente deixar aqui um abraço gigante para vocês. Agradecer muito a generosidade de vocês, de estar comigo, de me acolher da forma que vocês me acolheram. Eu estava super nervosa no começo, agora eu já estava ansiosa, era outra coisa. Né? Então, eu quero muito agradecer a vocês por estarem aqui comigo, por terem me deixado tão à vontade. Micael está falando, vou ler. Vou contar um caso. Teve um evento no Fashion Week. Para quem conhece o mundo da moda, sabe que você tem 3 minutos de troca de roupa. E eu tinha 5 roupas para trocar. E em um levaram os meus sapatos. E eu entrei no palco só de meias. Misericórdia. Porque tu não tirou a meia para fazer o style só descalço? Priscila está falando que foi incrível esses 4 dias, com seus ensinamentos e aprendizados. Massa, Priscila, muito bom ter você aqui. Brigadão mesmo. Eu queria pedir um favor para vocês. Será que vocês podiam dizer aí de onde vocês são? Para eu entender se essa turma é toda daqui de Recife? Bota aí, por favor, bota só o nome da cidade ou do estado, enfim. Só para eu ter noção de onde vocês são. Eu fiquei sem essa noção aqui. Teve uma outra turma que eu dei antes dessa aqui, que foi a turma de ONGs, né? E aí muito engraçado, porque tinha gente do Ceará, da Bahia, de tudo que era canto. Foi muito legal. Marília está dizendo que gostou também. Massa, Marília, massa. Estou muito feliz, viu, minha gente? Estou muito feliz, estou me sentindo realizada, estou me sentindo aliviada, porque eu sei que é uma responsabilidade grande que eu propus para a Leodir Blanc, fazer 4 aulas, né? Olha aí, todo mundo de Recife, Alfreda de Santa Maria da Boa Vista, Sertão do São Francisco. Minha galerinha aqui de Pernambuco, né? Todos de Pernambuco, são todos filhinhos do Funcultura, né? Tamo junto no Funcultura, hein, galera? Todo mundo fez a inscrição do CPC já? Que bom, gente, que bom, que bom. Que bom ter vocês. É hora de partir. Aquela hora, aquele momento, estou com, como é que se diz? Com saudade no coração já. Sigam as redes sociais, o Instagram, o Facebook, que é Carlinha Navarro nos dois, e no YouTube é Carla Navarro Produção Cultural. Se inscrevam, ativem o sininho para vocês não perderem nada. Todos os dias tem novo post, todos os dias tem novas dicas, todos os dias, todos os dias. Dá um trabalhão, mas é massa. Pelo menos tem muito conteúdo, entra, navega lá, que você vai ter meio mundo de conteúdo também, tá bom? E eu estou aqui para isso mesmo, para dar conteúdo para vocês. Obrigada, Lealdir Blanc, de novo. Obrigada, governo do Estado, governo federal. Muito obrigada. E Rosângela é de Brasília e já comprou meu curso. Que massa, tamo junto, Rosângela. Vai ser massa essa caminhada. Nós, produtores, somos especialistas em qualquer coisa, né? A gente tem que ser especialista em qualquer coisa. Quando eu comecei a trabalhar com mágica, eu nunca tinha visto uma coisa de mágica nos bastidores, nunca. Né? Então, eu tive que aprender muita coisa. Eu cheguei a fazer a operação de áudio de mágica. Minha gente, é uma loucura aquilo. É uma loucura. Assim,
com o olhão o tempo todo. Eu não podia piscar, porque assim, o cara levanta a mão, tem um barulho, quando o cara abaixa, tem outro, né? O cara se vira, aí tem outro. Misericórdia, Senhor. Mas nós, produtores, somos especialistas em tudo. Então, o que eu não souber, eu vou passar a saber, certo? Porque eu não sei, mas eu sei quem sabe. Jana está dizendo que foi lindo, Micael está dizendo show. Ih, sinal falhando. Meu Deus. Eita, Glebson é de São Caetano Terra Massa. Fiz altas apresentações lá em São Caetano com a Sinfônica Jovem do Conservatório. Vamos embora. Meus amores, é hora de partir. Um beijo bem grande. Até a próxima. Eu vou ter que encerrar mesmo. Tá doendo o coração, mas eu tô indo. Um beijo e a gente se vê.